Adelis Biomacatinga, falar um pouco sobre essa questão de mel. Mel ser usado como medicamento. Não, mel não é fármaco, mel não é medicamento. Tem aqui mel nas mãos, aqui bem claro, que é o mel da mandaçaia, aqui um pouquinho ainda na garrafa de meio litro. Esses dias eu tiro mais, melhorar. Aqui é o mel de ápice, tá de mais de 4 anos, tá mudando até a cor, fica com esse aspecto mais escuro. Aqui é o mel de ápice também mais novo, desse ano, coletado esse ano. Chama a atenção de vocês, cuidado com charlatanismo, que é a questão de querer passar, não é nem curandeirismo, porque o curandeirismo eu respeito mais entre uma questão lá de crença, de espiritualismo, essas coisas todas. E essa questão, o cara tá lá fazendo curandeiro, eu respeito, não mexo com esse tipo de coisa, sou tranquilo, respeito todos. Agora quando alguém emplaca, aí vocês veem isso aqui é meu, posso postar esse vídeo. Esse vídeo aqui é o que? É uma caixa cheia, recheada, cheia não, nas laterais de fezes de animais. Excremento, só que excremento é muito. E numa situação dessa, não há situação de você pegar esse mel. Há um risco. Por que há um risco? Que eu falei que a bactéria, falei num vídeo lá, tutorial. Toxina botulínica é uma toxina, os organismos podem produzir. Por exemplo, no caso das apes, esse mel aqui é de apes, o que ela faz é a toxina. Mas o que é uma toxina? Sem querer entrar em muito detalhe, mas se eu sei, é uma proteína. É uma proteína que, no caso, o animal usa como defesa. No caso da bactéria, ela usa como defesa. A intenção dela não é matar, agora ela pode contaminar o meio, que é o Clostridium botulino, que causa o botulismo, que é um dos tipos de intoxicação alimentar. Então, quando alguém coloca lá que só as crianças, não, qualquer pessoa que tiver o contato que no alimento ou água ingerir a toxina, a bactéria, e essa bactéria por acaso liberar a toxina, ou ingerir só a toxina de um modo geral, que acontece as pessoas se contaminarem com a toxina, não é com a bactéria em si. Claro que no tratamento do botulismo tem que tratar com antibiótico, tem que tratar com o quê? Um soro. Lembra que o soro não é anticorpo. O soro foi produzido em um animal grande, um cavalo, por exemplo. Faz todo o processo, o Instituto Butantan, somente a Fundação Oswaldo Cruz lá no Rio de Janeiro, lá em Manguinho, a Fiocruz, o Instituto Adolfo Lutz, outras instituições produzem o soro. Claro que tem vários tipos de soro, no caso esse para a bactéria. Pois bem, essa bactéria está mais presente, como vocês estão vendo, onde ela fica mais em diferentes tipos de excremento, de fezes, um dos tipos de excrementos, que suor também é excremento, urina também. De quem? Humanos, os grupos de animais vertebrados, desde aves, se tiver um galinheiro que cria aves, há um risco. Por nossa sorte, a sorte, graças a Deus que as coisas são assim. Por que eu digo graças a Deus que as coisas, o universo, tudo é desse jeito? Porque Deus fez perfeito. Porque a bactéria é raríssima. Ela não é rara, ela é raríssima. Mas tem. Uma bactéria pode ser encontrada em vários locais terrestres. Todos os lugares do mundo. É mais fácil você ter o botulismo consumindo um alimento que não foi bem tratado, que não foi armazenado, que o próprio mel. Mas não descarta. Está aí numa estatística, encontra-se na literatura que 8% dos méis estão contaminados. Logo, quando o criador, o objeto onde ele está criando, não há um cuidado, há um risco. Por exemplo, ela pode ficar na água por muito tempo. Ela resiste, isso está na literatura científica, ela suporta temperatura de 100 graus Celsius. Lembra, a água quando está ali na transição, quando está no fogo, saindo do estado, formando bolhas, quando está saindo do estado líquido para o estado gasoso, o vapor d'água ali, naquelas condições, é 100 graus Celsius. Pois bem, ela suporta por meia hora. Ela vive na natureza por mais de 30 anos na forma esporulada, forma um esporo, é um bastão, é um tipo de bactéria chamado gram positivo, tem a coloração lá, a técnica de fazer
lâminas, preparar uma lâmina com a bactéria para poder visualizar no microscópio, na microscopia óptica. Tá? Isso é uma técnica. Logo, é um risco. Tá? Então, consumir mel requer muito cuidado. Por esse motivo. Ou seja, mas tem outros micro-organismos também que podem contaminar o mel. Lembrando que o mel não é um bom meio de cultura. Ele, se for utilizado como enriquecimento, como um dos nutrientes para... Vamos imaginar, você está trabalhando no laboratório, utilizando micro-organismos, bactérias e fungos. Se você quer que esses bichos cresçam no mel, não vai ser um bom meio de cultura. Utilizar lá numa mistura, qualquer meio de cultura, seja, como falei, líquido, seja semissólido, seja sólido, como o caso que é feito lá com água, que é colocado nas placas de Petri. É um dos os meios mais usuais de fazer isso. Isso existe trabalhos, é belíssimo. O mel não se oferece, vamos pensar, não serve como meio de cultura para a maioria das bactérias. Porém, tem bactérias, inclusive em vários gêneros, por exemplo, pseudomonas, alguns parece que bacilos. Tem vários tipos que é utilizado para degradar, consumir petróleo. Tanto que é utilizado como biorremediadores. São casos, exemplo, os biorremediadores é quando você quer dar uma mudança num ambiente que foi contaminado, no caso, uma água, um meio aquático, e foi contaminado por petróleo. Mas, voltando à questão do mel. Quem está fazendo, que eu vi, o pessoal mostrou para mim, manda para mim, o que você acha disso? Eu digo, não está nada legal, está mal feito, está um crime. Porque quando diz, eu estou tirando remédio da abelha. O que pode acontecer com muita gente que vive acreditando em tudo quanto é coisa? A pessoa para de procurar o profissional de saúde, inclusive cabe até o caso, diria que os conselhos regionais e o Conselho Nacional de Medicina, ambos entrar também de nutrição, toda essa parte. Tem conselhos, são classes, trabalhadores, profissionais que eles estão diretamente ligados a um conselho regional, conselho nacional, entrar com pedido para que não passasse, não fosse colocado isso, que isso é uma vergonha. Eu já, logo quando eu comecei a postar vídeo, já disse, gente, mel eu não posso vender como medicamento. Ele tem propriedade, logo no primeiro vídeo que eu falei sobre mel, eu disse, tem propriedades medicinais? Tem. Porque todos os melis ou meles, eles possuem substâncias que as próprias abelhas produzem, como por exemplo, a glicose oxidada, que é transformada num ácido, na verdade, e essa substância que é produzida no corpo das abelhas, lá nas glândulas hipofaringianas, tem um papel antimicrobiano, principalmente bactericida. Mas isso não quer dizer que seja remédio. Os melis ou meles, eles têm própolis. Por que a abelha faz isso? Em defesa, em prol de tudo. Das abelhas adultas vão consumir esse mel. Quando vai preparar também o material, o alimento larval. Então, isso é do instinto do animal. O animal passou por modelagem, processo de evolução, durante milhões de anos. Tem que lembrar que os artrópodes têm em torno de 700 milhões de anos de aparecimento, esses grupos de animais, só que era boa parte aquático. Os insetos surgiram há cerca de 480 milhões de anos, saíram da água, migraram para a terra firme, também muitos deles passaram a ser voadores. Lembra que as abelhas têm um ancestral, um grupo chamado monofilético, parte só de um ponto comum, ponto é forte. Apenas em um grupo comum, muito coeso, há 120 milhões de anos, ancestral. Aí vem formando as abelhas solitárias, talvez as hemissociais. Sei que as aves, o gênero Apis surge há cerca de 80, 70 milhões de anos, nesse intervalo. E as abelhas neotropicais, as abelhas nativas, nós chamamos na América, ou indígena, ou o pessoal ainda chama sem ferrão, ou estão criando até outras denominações. Essas abelhas surgiram de 60 milhões de anos, diria que de 55, 60 a 55 milhões de anos, e até 20 milhões de anos. Mas é um longo tempo. Elas vêm passando por adaptações e tudo. E o instinto do animal é esse, preservação. Agora, não use isso. Quem está falando isso está falando uma coisa que é perigoso. Se torna perigoso. Por que se torna perigoso?
um perigo para a saúde humana. Porque não é o mel em si que vai ser perigoso, desde que, digo, seja cultivado, seja as abelhas seja criada com todo o cuidado, lugar onde não aplica veneno, porque elas podem também trazer veneno para dentro das suas estruturas. E outro ponto que eu quero dizer é que tem tipos de bactérias, por exemplo, o Clostridium tetani é altamente violento, tem que entrar logo com a ação, mas o Clostridium botulinum que vai para o intestino do ser humano pode chegar com esse alimento. A toxina botulínica ela pode matar dentro de poucas horas. Logo tem que ter o profissional de saúde, morre, gente morre. Apesar da raridade. Então não adianta você consumir o mel que está com a toxina ou está com a bactéria. E lá consumir o mel pensando que vai curar essa patologia. Não. Aí no caso tem que ter o médico para entrar com a medicação, tratamento correto. Tem que ser um bom médico, por sinal. E não é tão fácil de diagnosticar. Tem os diagnósticos. Pode provocar o quê? Uma diarreia, febre alta, uma série de coisas. Tem vários sintomas. Se vocês encontram na literatura. O que eu chamo a atenção, vocês que assistem aqui o canal, que vê, não use esse discurso, porque esse é um discurso falso. É um discurso que vai de contra a saúde das pessoas. Não é para usar esse, não é para ter esse entendimento. Você tem que ter cuidado com o mel, mas se você está doente, você procura logo o mel. Está só com uma tossinha, uma coisa? O mel pode aliviar, pode melhorar? Pode. Mas mesmo assim não deixa de procurar. Se você tem condições de procurar um profissional de saúde que vai indicar o melhor tratamento. Dizer isso é um absurdo. A gente está vendo isso. Isso é charlatanismo. Isso é de contra a saúde humana. Isso é uma responsabilidade sem tamanho. As pessoas têm que ter cuidado. Eu não posso chegar... Isso aqui é público. Mas que muita gente não... Imagina quando o cara tem lá 200, 300, 400, 1 milhão de pessoas inscritos nesse canal. Quantos ainda não pode ver? E é as coisas danosas que estão aparecendo. E as pessoas estão se passando. Então cuidado com essa bolha, com essa... Oba, mas fulano é famoso. Famoso, o que ele sabe de tratamento? O que ele sabe de saúde humana? O que ele sabe de doenças entéricas? O que ele sabe? Ele estudou medicina? Porque o médico responsável não vai passar. Eu já vi vários vídeos de muitos médicos falando sobre o uso de mel, sobre o uso de própolis, de tudo, o consumo de mel, de própolis, de pólen, mas com muitos critérios. Lá o pessoal tem responsabilidade, lá não vai fazer qualquer coisa. Então isso é um alerta para vocês, esse vídeo que sirva de alerta. Vocês se preocupem. Não é ir de contra o mel, as abelhas são boas. São, mas tem que ter um cuidado. Se você não entrar, não possuir um cuidado, não prismar pelo cuidado, pelo respeito a tudo ao próximo, você pode estar cometendo crimes. Não é que o mel, consumir mel seja nenhum crime, mas não pode dizer que a pessoa está... Imagina se a pessoa está com tuberculose, mel não vai funcionar. Está com rancenia, leptospirose, está com tétano, mesmo com botulismo. Mel nenhum vai fazer efeito. E fique bem claro, tem outros tipos de doença causada por micro-organismo ou não, que pode até o mel ajudar, cooperar. Mas nunca esquecer que o profissional de saúde é quem vai dar o cuidado, que vai fazer o cuidado daquele paciente. Bem claro isso, tá bom? Então espero que sirva como alerta. Você não incorra nesse erro. Ninguém, tá? Pelo menos que vê os meus vídeos. Não estou aqui condenando, não estou aqui fazendo nenhum, uma tempestade, tormentos, outra coisa em cima do mel. Não é isso. Eu mesmo consumo mel, compostei. Esse mel eu consumo, mas eu tenho o máximo de cuidado, tá? Então, gente, serve para aqui. Espero que sirva de alerta. Não é um vídeo não é aquele vídeo sensacionalista farofeiro que a gente vê por aí. Mas não é isso que eu venho tratar aqui no canal. Não tenho nenhum objetivo de fazer isso.